Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou a Prof. Kátia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre José Paulo Paes, esse poeta maravilhoso da literatura brasileira. E para falar sobre José Paulo Paes, eu vou falar sobre esse livro que vocês estão vendo aí na tela, que é o Prosas Seguidas de Odes Mínimas, um livro que tem sido cada vez mais cobrado nas provas de vestibular. Mas o vídeo é só para quem está estudando para vestibular? Lógico que não. É um livro, gente, é um vídeo que trata de um livro interessantíssimo para todo mundo. Para quem está estudando, para quem está conhecendo José Paulo Paes, quer entender um pouquinho mais, para quem gosta de literatura e de poesia brasileira. Então fica por aí que eu vou te contar tudinho nesse vídeo. Bom, gente, eu quero começar com uma reflexão. Tá? É uma opinião particular minha. Eu acho que o José Paulo Paes, que é esse senhor que vocês estão vendo aí na foto, é um poeta, é um escritor que conseguiu muito habilmente desmontar o mundo, verso por verso, tá? Então, o que a gente vê no José Paulo Paes é algo que a gente assim, já viu em grandes poetas como Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, Manuel de Barros. Então ele é um cara assim que ele consegue olhar o nosso mundo, transformar em verso e ao mesmo tempo com uma beleza muito lírica, muito impactante também e por vezes muito bem-humorada. Eu quero começar falando sobre o autor em si. O José Paulo Paes, gente, ele nasceu em 1926 e morreu em 1998. Ele é natural de Taguaritinga, em São Paulo. Ele foi poeta, tradutor e editor. E ele, olha só que interessante, gente, assim como o Carlos Drummond de Andrade, né? Ele tem formação em química. O José Paulo Paes é químico de formação. O Carlos Drummond de Andrade, se eu não estou enganada, ele era farmacêutico, não é? Mas o José Paulo Paes, ele é um cara que consegue usar o humor e a ironia e ao mesmo tempo trazer uma reflexão sobre a vida e muitas vezes ele vai falar sobre linguagem, tá? Que também assim, ó, reflexões sobre a vida é coisa de grande poeta, né? Grandes poetas conseguem sentir o mundo que eles vivem e trazer essa dor ou essa alegria para dentro da poesia. E a questão da linguagem, quase todos os escritores acabam uma hora ou outra tratando da linguagem, porque o objeto de estudo, de trabalho deles é a linguagem, né? Então a gente vai ver muitos poemas do José Paulo Paes falando sobre a linguagem, como é o caso deste trechinho que eu trouxe aqui, uma fala de José Paulo Paes. Ele diz assim, ó, falando sobre poesia, tá? Ele diz que poesia é brincar com as palavras como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Então, o que a gente tem aqui, tá, gente? Pensando assim em quem está estudando e quem está conhecendo José Paulo Paes. Gente, aqui a gente tem uma característica chamada metalinguagem, tá? Uma função da linguagem chamada metalinguagem, que é o quê? Nesse caso aqui é um escritor, é um autor, um escritor, um poeta que faz poesia falando sobre poesia, falando sobre o objeto de trabalho dele. Então isso é metalinguagem, tá? É o poeta que faz poesia falando sobre poesia. E sobre linguagem aqui também, né? Assim como um artista, por exemplo, o Van Gogh, quando pinta um autorretrato, é uma metalinguagem também, porque é um pintor pintando o retrato de um pintor, que é ele no caso, né? Mas essa obra, Prosas Seguidas de Odes Mínimas, do José Paulo Paes, ela está estruturada da seguinte maneira. Primeiro, ela tem 20 prosas poéticas, que são textos curtinhos, reflexivos, com linguagem lírica e filosófica. O que são prosas poéticas?
prosa poética, gente, é quando a gente mistura a questão da prosa, com parágrafos, inclusive, mas com a poesia, que é a beleza, o lirismo, o sentimentalismo. Então, tem um grande escritor chamado José de Alencar, não sei se vocês conhecem, que escreveu um livro chamado Iracema, que é um livro lindíssimo, é literatura antiga, né, de 1800. E o Iracema, esse livro, ele é trabalhado em prosa poética. Então, é um texto, né, em parágrafos, é um romance histórico até, por sinal, que trata da consolidação do Brasil. E ele, então, de tão bonito que ele é, de tão bem escrito, de tão sensível que ele é, de tão lírico, né? Ele é chamado de prosa poética. E depois a gente tem 13 odes mínimas. Ode é um estilo de texto curtinho, poema bem curtinho, satírico, que segue a tradição dos modernistas, dos epigramas dos modernistas. Então, assim, gente, primeira coisa, o que é ode, né? Ode é um tipo de texto, é um poema curtinho, e ele é um tipo de texto que vem lá da antiguidade clássica, coisa lá dos romanos, gregos romanos, tá? É bem antigo mesmo, antiguidade clássica. E era muito usado para passar mensagens rápidas, sintetizadas, né? E os modernistas vão se apropriar muito desse tipo de texto, poeminha bem curtinho, como as pílulas, né? As pílulas modernistas. 2 exemplos são o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade. Eles escrevem muito, assim, fazem muito esse tipo de texto, tá? Aqui, um trecho sobre um texto que é chamado Ode à Minha Perna Esquerda. O José Paulo Paes, ele teve uma fase na vida dele que ele ficou doente e ele teve que amputar a perna. E ele escreveu daí sobre isso, do jeito dele, né, gente? E aí ele fala aqui nesse trechinho da Ode à Minha Perna Esquerda. Pernas? Para que vos quero? Se já não tenho por que dançar, se já não pretendo ir a parte alguma? Pernas? Então ele está debochando. Isso aqui é uma sátira, gente, isso aqui é uma ironia, um humor ácido, tá? Ele está rindo da própria tragédia. E ao lado a gente tem quem? Os concretistas, que influenciaram muito a escrita do José Paulo Paes, assim como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade. Mas aqui a gente tem o Haroldo e o Augusto de Campos e o Décio Pignatari, o trio sagrado da poesia concreta, que é aquela que, além das palavras, o poeta se preocupa com os desenhos, né, que elas formam, assim. Lembram tem um texto muito famoso dos concretistas que é lixo. Então ele escreve assim, lixo, e as palavras lixo, as letras, né, L-I-X-O, todas elas são compostas pela palavra luxo. Então, lixo é luxo, luxo é lixo, fazendo uma crítica à questão do consumismo, né? No período do concretismo, ali, século XX, segunda metade do século XX. Depois quando eu editar esse vídeo, eu vou colocar aqui esse poema do lixo luxo para vocês lembrarem. Bom, deixa eu me esconder que eu trouxe um poema aqui para ler para vocês do José Paulo Paes. Espera aí. O poema chama Acima de Qualquer Suspeita. Já tem um humor aí, né? Prestem atenção, ele diz assim, ó. A poesia está morta, mas juro que não fui eu. Eu até tentei fazer o melhor que podia para salvá-la. Imitei diligentemente Augusto dos Anjos, Paulo Torres, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Murilo Mendes, Vladimir Mayakovsky, João Cabral de Melo Neto, Paul Eluard, Oswald de Andrade, Guilherme Apollinaire, Sócrates Costa, Bertold Brecht e Augusto de Campos. E aí tem mais um pedacinho aqui. Não adiantou nada. Em desespero de causa cheguei a imitar um certo ou incerto José Paulo Paes, poeta de Ribeirãozinho, Estrada de Ferro, Araraquarense. Porém, Ribeirãozinho mudou de nome. A Estrada de Ferro, Araraquarense, foi extinta. E José Paulo Paes parece
nunca ter existido, nem eu. Então, o que a gente percebe aqui, né, gente? Deixa eu voltar aqui. A gente percebe ali que, primeiro que ele traz vários nomes da literatura brasileira e internacional, né? E aí a gente percebe, assim, essa questão da metalinguagem de novo, um bom humor, uma ironia, né, também, assim. E essa questão dele, da preocupação dele, que a poesia acabou, né? Imagina, há quanto tempo que ele já escreveu isso, ele já estava vendo que a poesia acabou. Imagina se ele visse hoje. Mas ele trazendo uma preocupação contemporânea. E aí, no final, ali vocês viram que parece a imagem, assim, da forma que ele dispôs as palavras, já vai fazendo um desenho, né? Como se fosse, assim, algo uma fumaça que vai se encaminhando pro final. E aí ele faz essa reflexão, né? Nem eu existo mais. É muito interessante, José Paulo Paes. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, tá? Se gostaram aí do vídeo do canal, se inscrevam, ativem o sininho para eu continuar mandando os materiais aí para vocês, né? Avisar vocês quando eu postar vídeo novo. Vou parando por aqui. Obrigada. E tá aí meu Instagram para quem precisar falar comigo, principalmente sobre os cursos de literatura para vestibulares, né? Então me chama lá no Instagram que a gente conversa. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.